Que privilégio ter esse tempo com os irmãos e poder compartilhar desse culto. Eu quero dar boas-vindas a você que está ouvindo a palavra de Deus. Eu não sei em que momento você vai ouvir isso, bom dia, boa tarde ou boa noite, mas eu quero te convidar a convidar pessoas próximas a você para ouvir também um pouco da ministração da palavra. Essa palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, e eu creio que essa palavra ela está iluminando a sua vida, trazendo paz, trazendo direção, e nós cremos que aquilo que Deus ele começou, essa boa obra, ele vai completar. Há aproximadamente 3 semanas nós iniciamos aqui na igreja um ensino a respeito de fé, e em cada dia desse ensino nós estávamos ensinando um aspecto diferente, e hoje nós vamos ensinar um pouco a respeito da confissão e do que a Bíblia fala a respeito da confissão da fé. Eu creio que essa palavra vai encorajar o seu coração, encorajar a sua vida, para que você possa permanecer firme, seguindo o plano de Deus. Nós sabemos que por algumas razões e por tudo que tem acontecido, nós não estamos reunidos presencialmente na igreja, mas eu quero que você mantenha esse espírito. Eu desejo que você possa abrir o coração para que aquilo que Deus deseja fazer, Ele possa fazer em você. Talvez você está enfermo, talvez você está passando por uma situação, de fato todos nós estamos enfrentando um momento turbulento, mas essa palavra vai vir como alívio e como paz para o seu coração. Eu quero orar por esse momento, por você, para que nós possamos desfrutar ao máximo do que Deus tem preparado para nós hoje à noite, amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo teu poder. Obrigado, Pai, porque as suas palavras trazem conforto, alívio, força, graça para o nosso coração, e nessa noite nós declaramos a edificação, Pai, sobrenatural sobre a vida daqueles que puderem ouvir a sua palavra. Nós declaramos, Pai, a sua palavra sendo como aquela luz que é acesa em um lugar escuro, que nos traz direção, que nos traz tranquilidade, que nos traz conforto, Pai. Muito obrigado por esse poder disponível na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Eu estava compartilhando com os irmãos há um tempo atrás a respeito de um texto que eu amo, lá de Abacuque, no capítulo 3, onde o profeta começa a dizer no versículo 17 e 18, eu vou ler para você na versão da Bíblia amplificada. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinha, que o rendimento da azeitona falhe, que os campos não produzam comida, ainda que o rebanho seja dividido ao meio, que não haja gado nas baias, no entanto eu vou escolher me alegrar no Senhor, e irei escolher gritar em exultação no vitorioso Deus da minha salvação. Eu sei que existem momentos complicados, e esse momento que Abacuque estava narrando parece muito com o que a gente tem visto hoje em dia. Não tem tantas pessoas andando na rua, coisas fechando, e eu sei que a vida talvez num sentido normal não estava acontecendo como a gente estava acostumado. Mas uma coisa é certa, irmãos, mesmo em momentos assim nós podemos escolher onde nós iremos nos alegrar, nós podemos escolher em quem nós iremos nos alegrar. E o profeta diz: eu escolho me alegrar em Deus, e eu escolho gritar em exultação no vitorioso Deus da minha salvação. Eu creio que quanto mais confiança nós vamos tendo em Deus, mais nós vamos podendo fazer a mesma escolha, escolher gritar, escolher celebrar, escolher vibrar no Deus da nossa salvação. Ele é a razão pela qual nós podemos crer em momentos difíceis, em momentos fáceis, em qualquer momento da nossa vida. A nossa fé ela precisa estar alicerçada na fidelidade de Deus, e Ele é digno da nossa devoção, da nossa confiança, e eu vou te dizer, Ele é digno até da nossa alegria. Então eu quero te convidar a se alegrar no Senhor, ficar feliz, exultar no Deus da sua salvação, porque aquele que te chamou é fiel para te preservar até o dia de Cristo. Em momentos difíceis, em momentos de tempestade, eu lembro daquele texto de Mateus no capítulo 7, quando Jesus fala a respeito da necessidade de que uma casa, quando ela é edificada, ela precisa ser edificada sobre a rocha. E a gente entende pelo texto de Mateus 7 que a rocha é a prática da palavra. Agora, a prática ela é estabelecida sobre uma crença. Então eu posso dizer que o nosso alicerce, em primeiro lugar, é a fundamentação da nossa crença em Deus. E nós precisamos, irmãos, todos os dias checar esses fundamentos na nossa vida, porque pode ser que em algum momento a gente deseje construir algo mais alto, mas para que a gente possa aumentar a edificação, a gente precisa garantir a solidez do fundamento. E fé em Deus é solidez para o nosso fundamento.
Testamento. O irmão T.L. Osborne uma vez disse uma frase que eu quero citar para você. Ele disse, olha, ele estava falando para um dos ministros da fé. Ele disse: continue ensinando fé e os princípios da fé, porque todos os grandes moveres de Deus que cessaram no corpo de Cristo acabaram porque o povo não podia mais enfatizar aquilo que um dia com que eles começaram. Então, moveres cessaram porque as pessoas não puderam mais continuar fortalecendo essa base. E eu quero lembrar você desse texto, provavelmente você conhece, mas eu quero convidar você a meditar nele comigo. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Depois que os discípulos viram que a figueira que Jesus amaldiçoou secou, eles disseram: mestre, a figueira que você amaldiçoou secou. Ele disse: não, fique tranquilo. Versículo 22. Tende fé em Deus. A tradução The Passion da Bíblia, uma tradução em inglês, ela diz exatamente isso. Jesus replicou-lhes: tenham a fé de Deus em vocês. E aqui ele vai explicar como a fé de Deus funciona e como nós podemos colocar a fé de Deus em prática. Verso 23 ele diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Como muitas versões dizem, o que ele diz será com ele. O irmão Reagan ensina essas passagens há vários anos e ensinou por muito tempo. Nós permanecemos nesse ensino da fé. Foi o que Deus nos chamou para fazer e é o que nós queremos compartilhar com você nesse momento. Mas uma coisa muito interessante desse texto e uma das facetas da fé é de que Jesus falou 3 vezes a respeito do que falar, do que se fala, daquilo que diz, e uma vez só a respeito de crer no coração. Isso quer dizer que muitas vezes para nós como crentes é mais fácil acreditar que nós precisamos crer com o coração. Existe uma verdade nisso. O meu coração, ele precisa estar confiante em Deus e na sua palavra, mas ao mesmo tempo que o meu coração precisa estar confiante, a minha boca precisa estar cheia das palavras de fé que vão proceder do meu coração. Não se trata só de crer no coração, se trata daquilo que eu falo. Mais uma vez, Jesus disse: se disser a esse monte, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, aquilo que ele diz vai acontecer com ele. Então, com base nisso, irmãos, nós podemos entender que as palavras, elas vão servir como um container, elas vão servir como um mecanismo pelo qual a fé genuína, ela vai tocar, ela vai poder se manifestar. Palavras, elas são como esses containers. Palavras, elas contêm alguma coisa. Palavras podem ter medo, palavras podem ter fé. Se você escuta as palavras de Deus, você vai receber fé no seu coração. Mas o medo, ele também vem pelo mesmo caminho. O medo vem por ouvir as palavras de medo. E nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós escolhemos focar. Uma coisa que eu posso te garantir sobre fé: fé tem muito a ver com o nosso foco. Pode ser que você esteja em um mesmo lugar, mas o seu foco precisa ser as palavras de Deus, as palavras que trazem paz para o seu coração, porque uma vez que você está alimentado com essas palavras, você também vai falar palavras que são carregadas de paz, carregadas de fé, carregadas do poder de Deus para transformar situações. Algumas pessoas acham que existe um momento específico para fazer confissões durante o dia, e eu posso te dizer, meu irmão, que durante o dia inteiro nós estamos fazendo confissões, e por isso nós precisamos ter cuidado ou prestar atenção nas nossas palavras para que a gente transmita aquilo que a gente deseja. Jesus é o nosso exemplo e ele foi o primeiro a fazer isso. A Bíblia diz em João 6,63 que Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Jesus sabia o poder das palavras e ele falava as palavras de Deus com consciência. Lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 16, a Bíblia diz que se juntou a toda uma cidade perto de Jesus para ouvir o que ele tinha para dizer. E a Bíblia diz no verso 16 que chegada a tarde, de Mateus 8, tá? Mateus 8,16, chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes. Meu irmão, a palavra, ela é mais poderosa do que qualquer enfermidade que se levante contra a sua vida.
Amém? A palavra de Jesus, ela era carregada de espírito e ela era carregada de vida. Minha pergunta para você: quanto poder é necessário para que uma cidade inteira seja curada? O poder contido em uma palavra. Então, se você puder receber a palavra de Deus hoje à noite, meu irmão, o poder contido nessa palavra pode tocar a sua vida, pode tocar a sua cidade, pode tocar o seu estado, porque o poder de Deus, ele está concentrado nas palavras de fé que são liberadas sobre a vida de uma pessoa. Eu estou falando sobre Jesus ainda. Agora, a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Essa palavra confissão é uma palavra grega nesse texto, a palavra homologia. Essa palavra homologia vem da palavra homologeu. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa palavra significa confessar, declarar, admitir. Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Dessa palavra homologeu também vem uma palavra bem interessante para o nosso português, que é a palavra homologar ou homologado. Homologado é uma palavra, é um termo jurídico, e ele quer dizer tornar alguma coisa executória ou reconhecer algo oficialmente. Louvado seja Deus. Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Nós estamos aqui para concordar, para homologar o que ele diz. Então o nosso trabalho é pegar as palavras de Jesus, colocar na nossa boca e dizer exatamente a mesma coisa que ele fala. Fé é concordar com Deus. E se eu concordo com Deus, eu não vou deixar a minha crença ficar apenas no coração, assim como Deus fez no princípio, assim como Jesus fez enquanto esteve na terra, assim como Jesus continua fazendo hoje. As palavras de Deus precisam habitar no nosso coração. Falar em fé, viver em fé, confessar em fé, não é inventar uma coisa nova, é simplesmente homologar aquilo que a Bíblia fala a respeito de nós, aquilo que Jesus tem falado a nosso respeito. A Bíblia diz que Jesus tinha tanto cuidado naquilo que ele falava, lá em João no capítulo 12, no versículo 49, a Bíblia diz: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Oh, glória a Deus! Não importa que situação você esteja vivendo, meu irmão, Deus já prescreveu o que você deve dizer. Pessoas consideram a palavra do médico, devemos considerar as autoridades, devemos considerar aquelas palavras que são ditas para o nosso bem, mas eu posso te dizer, meu irmão, que a prescrição de Deus deve ter primazia na nossa vida. Deus já prescreveu o que nós devemos dizer, o que nós devemos falar. A Bíblia diz em Provérbios 3:3: não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Como a verdade da palavra de Deus ela vai estar escrita no meu coração? Salmo 45, versículo 1, o salmista diz: a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Sabe que quando nós meditamos na palavra de Deus e falamos essa palavra, ao mesmo tempo que estamos falando, nós estamos concedendo ao nosso coração a oportunidade de registrar aquilo que nós falamos. O que nós falamos tem muito poder para nós mesmos. Nós temos um respeito diferente por aquilo que nós falamos. É por isso que nós não podemos pegar a palavra de Deus e deixar de confessá-la. Tem um pregador que diz que a palavra foi falada para ser escrita, mas foi escrita para ser falada. Então nós precisamos continuamente falar, confessar a palavra de Deus. Essa palavra vai ter poder sobre nós, essa palavra vai ter poder sobre situações. Essa palavra que sai da nossa boca por causa da nossa meditação, e que ao sair da nossa boca afeta a nossa meditação, ela afeta as circunstâncias também, meu irmão. A Bíblia fala lá em Marcos, no capítulo 7, no versículo 29, a respeito de uma mulher que foi à presença de Jesus para receber cura para sua filha. E a Bíblia diz assim: então Jesus lhe disse: por causa desta palavra podes ir, porque o demônio já saiu de tua filha. Se eu te dissesse hoje, irmão, que uma palavra correta saída, liberada pela sua boca, ela pode expulsar demônios, ela pode estabelecer o reino, ela pode levar cura,
Você falaria essa palavra? Com certeza. Então eu quero te dizer, existe poder nas suas palavras. Não deixe de falar a palavra certa na hora certa. Amém? Porque a palavra dita na hora certa, ela vai operar os seus resultados. Sabe que em momentos difíceis nós precisamos vigiar bem o que sai da nossa boca, para que nós não venhamos a falar a palavra errada. Eu falei aqui, aquela mulher falou a palavra certa promoveu o resultado certo para a vida dela. Mas uma palavra dita errada, ela pode promover resultados errados também. Provérbios, capítulo 21, versículo 23, a Bíblia diz que o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Existem coisas acontecendo no mundo, existem situações que tentam chegar até nós, mas se essas situações não estiverem no nosso coração e na nossa boca, elas não vão nos afetar como elas foram enviadas para fazer. Nós vamos guardar o nosso coração em paz, e nós precisamos ter cuidado com o que sai da nossa boca mesmo. Jesus ensinando sobre isso lá em Mateus no capítulo 12, no versículo 36, a Bíblia diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. No grego, essa palavra falada é rema. Rema é a palavra falada. Essa palavra frívola é a palavra grega argos, que significa livre de labor ou preguiçosa, desleixada. Irmãos, cada palavra desleixada que sai da nossa boca, de alguma forma, vai trazer para nós uma consequência. Então assiste bem os seus lábios, para que você não fale qualquer coisa. A Bíblia, a mensagem aqui em Mateus no capítulo 12, no versículo 37, diz: as palavras são poderosas, levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. Cuidado, irmão, eu sei que existem muitas informações na mídia. Cuidado com o que você deixa habitar no seu coração. Nós devemos tomar os cuidados, devemos fazer a nossa parte, devemos andar em amor para com as outras pessoas. Isso significa cumprir os procedimentos. Mas, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. A Bíblia diz em Provérbios 18, 20: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz, porque morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Meu irmão, use bem as suas palavras nesses dias, porque as palavras de fé que você libera vão poder trazer vida sobre um corpo quase morto. Não importa qual a condição do corpo, a Bíblia garante que a língua carrega poder de vida. Começa a falar vida sobre o seu corpo. Começa a falar palavras que nasceram em Deus. Leve a sério as palavras que você diz, porque Deus leva a sério. Pastor Bud, fundador desse ministério, e ele dizia uma palavra que às vezes chocava as pessoas. Ele dizia: se a sua palavra não vale nada, você não vale nada. Se você não considera o poder da sua palavra, irmãos, esse poder vai se esvair. Lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 3, eu vou ler para você na Bíblia a mensagem. Ele diz assim: o freio na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com o pequeno leme, de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Vou repetir: com um pequeno leme, esse é um pequeno leme. Com um pequeno leme de um navio, o capitão consegue contornar uma tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou de destruir quase tudo. Escuta isso: é capaz de construir ou de destruir quase tudo. O que você deseja, fale com a sua boca. A fé do tipo de Deus crê com o coração e libera palavras que vão construir ou que vão destruir. O que precisa ser destruído, fale, e essas palavras vão operar exatamente o que foi enviado. É por isso que em alguns momentos nas Escrituras, Deus corrigiu a fala de algumas pessoas. Lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 7, o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, não diga, não passo de uma criança. Era o que Jeremias via, era como Jeremias se sentia, mas Deus disse: não fale o que você sente, fale o que eu estou falando. Louvado seja Deus.
Fé genuína não se baseia nos 5 sentidos. Fé genuína não se baseia nos sintomas do nosso corpo. Ah, meu corpo está se sentindo assim, o meu corpo acordou dessa forma. Não importa como o seu corpo acordou, não importa como você está se sentindo, você pode falar o que Deus diz. Você vai homologar a verdade e a vontade de Deus sobre a sua própria vida. Esse é o escudo da fé. Efésios 6 fala sobre isso. Nós devemos abraçar o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do diabo. A nossa boca, irmãos, é o escudo da fé. As nossas palavras de fé vão ser esse escudo que não vão permitir que Satanás levante contra nós aquilo que nós podemos estar sendo vítima de ataque, né? Ah, pastor, veio contra mim essa doença, veio contra mim esse problema, veio contra mim essa situação. Irmão, levanta o escudo da fé e fala: Satanás, aqui não. A Bíblia diz lá em Isaías no capítulo 54: toda arma forjada contra ti, eu declaro sobre você hoje à noite, nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prosperar. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás. Sabe o que isso quer dizer? Você vai abrir a boca e você vai dizer: eu não recebo essas palavras, eu recebo as palavras de Deus. Eu homologo as palavras de Deus e não as palavras da destruição. Lá em Romanos, a gente teria tanta coisa maravilhosa para falar, nós vamos ter outros momentos, vamos continuar as nossas lives, mas eu quero compartilhar uma verdade importantíssima da palavra de Deus com você. Meu irmão, é pela fé que nós recebemos a graça que Deus nos concedeu. São pelas palavras de fé que nós recebemos a manifestação da graça de Deus. Lá em Mateus no capítulo 9 tem uma passagem onde 2 homens vão correndo atrás de Jesus, e eles começam a dizer assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles passam um caminho inteiro entre o momento que Jesus saiu da casa de Jairo até o momento em que Jesus chegou em casa. Esses homens gritavam: tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E muitas pessoas hoje em dia têm clamado pela misericórdia de Deus. Eu tenho boas notícias para você: Deus é um Deus de graça, Ele é gracioso, Ele está pronto para salvar quem se achega a Ele. Agora, a forma pela qual a graça se manifesta é através da fé. É pela fé que eu recebo a graça que Ele me dá. Na hora que Jesus chega perto daqueles cegos, Ele diz: vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso? E eles respondem: sim, Senhor. Na hora que eles respondem sim, Senhor, se manifesta sobre eles aquilo que eles estavam desejando, aquilo que Deus já tinha liberado, mas que estava aguardando as palavras certas saírem da boca dele. Romanos capítulo 10, versículo 8, a Bíblia diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração eu creio para a justiça, e com a boca eu faço uma confissão. Com o coração eu creio na graça de Deus, com a boca eu confesso e recebo a graça de Deus que já está em operação. Para finalizar, Hebreus capítulo 10, no versículo 35, a Bíblia diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Meu irmão, eu não posso garantir que situações difíceis não vão acontecer. Eu não posso garantir que a oposição vai se levantar contra a sua vida. Eu posso te garantir uma coisa: se você mantiver firme a sua confiança, você vai receber galardão. O galardão, o pagamento vai se manifestar. Agora, essa palavra confiança é a palavra parrésia no grego, significa liberdade em falar. Eu posso até não ter pronunciado, não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas é como se escreve, tá? Parrésia, liberdade em falar, franqueza na fala, confiança aberta. Quando a Bíblia diz não abandone a sua confiança, a Bíblia está dizendo não pare de falar ousadamente a mesma coisa. Não se envergonhe de falar ousadamente o que Deus diz por causa de uma situação que tem se levantado na humanidade, porque alguém talvez disse: olha, não tem o que fazer, não tem solução, não temos como resolver o problema. Irmão, Deus sempre tem como resolver o problema. Eu quero ler com você
eu disse que esse seria um dos últimos textos, né? O último texto, mas eu vou abrir uma exceção, já que você deve estar pedindo em casa. A Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 13, esse é o princípio de fé. Hebreus, capítulo 13, no versículo 5. Guarda isso no seu coração. Seja a vossa vida sem avareza. O que isso quer dizer? Não fique amando as coisas que você tem. Só que ele diz: seja a vossa vida sem avareza e contentai-vos com as coisas que tendes. Ah, pastor, agora eu não entendi. É para eu não ter avareza, mas é para eu me contentar com aquilo que eu tenho. É para eu não amar tanto as coisas, mas eu devo me contentar com alguma coisa que eu tenho. Agora o versículo 5, ele diz: contentai-vos com as coisas que tendes, ponto e vírgula. Por quê? Ele ainda vai dizer o que eu tenho. Contentai-vos com as coisas que tendes. O que é que eu tenho? Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Versículo 6, assim afirmemos confiantemente. Meu irmão, confissão de fé, ela sempre vai vir precedida de confiança, porque você não está falando uma palavra aleatória que a sua cabeça imaginou que você deve dizer. A fé bíblica, a fé genuína do coração, ela procede das palavras de Deus. Deus fala algo, a partir desse momento eu posso colocar minha fé em operação, guardando as palavras de Deus. Versículo 6, ele diz: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Meu irmão, Deus fala algo sobre você, fale a mesma coisa, mantenha a sua confiança, fale aquilo que está prescrito ao teu respeito. E eu quero fazer algumas confissões com você, se você me permitir. Filipenses capítulo 4, versículo 19. A Bíblia diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu sei que há um tempo de necessidade no mundo, mas boas notícias para você: você é de Deus. Ele é capaz de suprir as suas necessidades. Cumpra os princípios, mantenha a sua vida em ordem e saiba de uma coisa: a parte de Deus Ele vai fazer, meu irmão. 1 João capítulo 4, versículo 4: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Há um espírito no mundo, há um espírito em você. Libere o Espírito de Deus, libere as palavras da fé através da sua boca. Deixe essas palavras serem liberadas, e você vai ver pelas Escrituras que o Espírito do Senhor se move sobre a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus, você vai ver resultados. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Diga isso comigo: o Senhor me livrará de toda obra maligna. Em Deus não existem doenças, maldições. Irmãos, Deus não é o responsável por isso. Agora, pela fé, você recebe a graça. E o que a graça faz? A graça promove salvação. Salmo 118, versículo 15, a Bíblia diz: nas tendas do justo. Você está em casa com sua família. Nesses dias nós vamos estar um pouco mais em casa mesmo, por questão de cuidado. Mas sabe que na sua casa não vai ter choro, não vai ter desespero, não vai ter morte, não vai ter falta. Sabe o que vai ter na sua casa? Nas tendas do justo, a voz de júbilo e de salvação. E a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor vai se mover na sua casa. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. E por último, Salmo 118, versículo 17 diz: não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor. Louvado seja Deus. Deixa a palavra de Deus habitar no seu coração, deixa ela sair pela sua boca, e eu vou te dizer o que vai acontecer, meu irmão. Você vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. A unção do Senhor está tocando a sua vida, à medida que você deixa essa palavra penetrar no seu coração. E eu sei que hoje à noite foi uma noite da gente sair daqui cheio do Espírito. A palavra da fé, ela não vai ficar calada no seu coração. Lembra disso. Como o irmão Mark Hanks fala, o silêncio é uma confissão de derrota, mas a palavra de Deus habitando no teu coração e na tua boca é a confissão que você precisa para manifestar o reino, a bondade e a vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Nós queremos só compartilhar com você
Se você é membro da Igreja Verbo da Vida de Jaguaribe ou não, mas sentir desejo no seu coração de ofertar com essa obra, nós continuamos com a estrutura, precisamos manter a estrutura funcionando, precisamos enviar oferta para os nossos missionários. E se você quiser nos cooperar conosco, aqui embaixo nós vamos deixar nos comentários a arte com a nossa conta. No YouTube vai ficar aqui a arte aparecendo também. Você fica livre para fazer transferência bancária. Nossa igreja vai estar aberta às manhãs de terças e quintas, das 8 às 12 horas da manhã, obviamente. Então você pode, se quiser passar por aqui, se quiser deixar a sua oferta, se não, você pode fazer preferencialmente pelo banco. Para nós vai ficar melhor, mas como for melhor para você também. Nós estamos gratos por você ter assistido esse programa, esse tempo, esse culto. Domingo nós vamos estar de novo, vamos estar ministrando sobre fé e cura, e eu acredito que essa palavra vai ser uma grande bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro paz, shalom, provisão. Eu declaro no nome de Jesus que nesses dias essa boa palavra vai estar bem perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Deus abençoe sua vida, querido. Shalom.